O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Lá do outro lado, na coordenação e supervisão do programa, Nilton Moura. A vocês, muito obrigado por ficarem conosco durante todo esse tempo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família e derramando muitas bênçãos sobre o seu lar. A partir de agora, começa 100% Gospel. Abaixo de Deus, eles fazem o nosso sucesso. Gente da gente que se liga na gente. Oswaldo Costa e sua esposa Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, lá em Marcolândia, no Piauí. Também em Marcolândia, o Roque e sua esposa Dona Maria. Lá no Piauí, pastor Valdemir Souza e sua esposa Luziete, seu Isaquim e Dona Valdeni. Obrigado a todos pela preciosa audiência. Cuidado com os lábios que te beijam, com os braços que te abraçam e com os olhos que te fitam. Não sendo verdadeiros, eles podem te levar às lágrimas. E a partir de agora, nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema Corações Endurecidos. E vamos nos basear no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Sentado à beira do mar, Jesus recebera uma grande multidão. Uma multidão estava disposta a ouvi-lo. De repente, ele se levantou, foi até um barco que se encontrava ali nas proximidades, lá de onde ele falou, para que todos os ouvissem. Naquele momento, ele contou uma parábola, cujo personagem era um semeador. Todos os ouviam em silêncio, embora não entendessem nada a respeito do que ele falava. Indagado pelos seus discípulos, porque ele falava à multidão em parábolas, Jesus disse que assim fazia para mostrar a reação de cada pessoa, reação à sua mensagem, e qual o impacto causado por ela em cada uma daquelas pessoas. Ele falava sobre a colocação da semente em lugares diferentes, atingindo pessoas diferentes. Uns rejeitarão por não entenderem o valor da verdade. E ainda hoje, nos nossos dias, continua do mesmo jeito. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, está escrito: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele quis dizer que todo aquele que tomar conhecimento da verdade, que é ele mesmo, será liberto da escravidão do pecado e não será vítima de suas consequências. Esta é a verdade espiritual. Muitas vezes nos entristecemos quando falamos de Jesus Cristo e nossas palavras não causam o efeito por nós desejado, que é a transformação das pessoas. Em todos os programas por nós apresentados, insistimos em conscientizar as pessoas sobre a volta de Jesus Cristo. Nosso desejo é o de que as pessoas mudem o seu comportamento. Seria maravilhoso se as pessoas renunciassem os costumes mundanos e seguissem os passos de Jesus Cristo. Mas isso não depende de nós. É obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. A nossa parte estamos cumprindo de forma incansável. Não calaremos, pois não foi para isso que Deus nos abriu esta porta, e insistiremos até o momento em que Deus disser basta. Certa vez, em sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo fez esta advertência. Presta atenção mesmo. Abra seus ouvidos. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Não é difícil uma pessoa não aceitar um convite para assistir a um filme pornô? Ela iria sem vacilar? O mundo está contaminado pelos maus costumes. As grandes conquistas, em sua grande maioria, são resultados de trabalhos insignificantes. Os profissionais capacitados e dotados de competência estão perdendo espaços para os de mentalidade medíocres. Basta o sujeito se ridicularizar nas redes sociais para conquistar milhões de seguidores. E, como num passo de mágica, alcançar o sucesso. As pornografias invadem os lares com uma rapidez impressionante. Os corações estão endurecidos para aceitar a verdade, mas continuam escancarados para acumular pecados. O caminho largo está cada vez mais atraente. A porta que conduz ao inferno continua sendo a melhor opção. Há momentos em que Deus endurece corações. Foi assim com o povo de Israel, como vemos nas palavras do profeta Isaías. Ó Senhor, por que nos fazem desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Está lá no livro de Isaías, capítulo 63, versículo 17. O endurecimento do coração daquele povo causou a ira de Deus, como podemos ver em Ezequiel 7 e 12. Diz assim: sim, fizeram o seu coração duro como diamante,
para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Muita gente pensa que Deus é só Deus de amor. Mas quando chega nessa parte da ira de Deus, todo mundo se faz de inocente. Não existe, Deus não se ira contra o povo. Deus é amor, é bondade, é misericórdia. Deus é misericordioso. E com esse palavreado, o mundo vai caminhando para o caos. E as igrejas estão seguindo os seus passos. Foi a desobediência do povo que causou o cativeiro de Jerusalém. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 9, o apóstolo fala em nome do Senhor. Ele diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa nação e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Há quem pense que aquele momento no deserto, que durou 40 anos, foi uma coisa normal. Não foi. Porque de onde o povo de Deus saiu até a terra prometida não era tão distante. Mas Deus quis provar aquele povo e fez com que a caminhada durasse 40 anos. Mas vejam bem, durante esse tempo, as sandálias daquele povo não estragaram. As vestes permaneceram da mesma forma. Isso é milagre. É o poder de Deus que não foi entendido por aquele povo. Em outra versão, está escrito assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Não foram poucas as pessoas que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, deram de ombros e se retiraram. Infelizmente, esses de coração endurecidos, na vinda de Jesus Cristo, também serão rejeitados por ele. Presta atenção. Falar de Jesus Cristo e das maravilhas operadas por Deus a uma pessoa contaminada pela idolatria não é nada fácil. É como estar falando para as pirâmides do Egito. Somente o Espírito Santo pode mudar um coração endurecido. Mas isso não é e nunca será motivo para desistirmos. Jesus Cristo vai voltar e cobrará de nós caso haja omissão de nossa parte. Proclamemos sempre o nome do nosso Deus e que Ele nos abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Um abraço aí para o Antônio Barros e família, Pedro Oliveira e Soliandra, lá em Patos, na Paraíba, Roberto Felipe e sua esposa Dinalva, seus filhos Daniel e Samuel, meu irmão querido, Zé Roberto e esposa, meu amigo Zé de Arimateia Ribeiro, Zé Pindola e sua esposa, lá na cidade de Patos, a Morada do Sol. É lá onde o sol se põe, uma cidade de gente maravilhosa.
acolhedora, hospitaleira. Indo à Paraíba, dá uma passadinha lá em Patos e você vai ver que estamos falando a verdade. E por falar em verdade, aqui está uma verdade que você não pode deixar de ouvir. Jesus Cristo vai voltar. Vai sim. Está escrito, e não somente escrito, foi uma promessa de Deus. E o que Deus promete, Ele faz. E faz por completo. Ele não deixa o trabalho dele no meio do caminho. Ele faz tudo completinho. No seu tempo, no seu momento e na hora certa. A vinda de Jesus Cristo não depende da minha vontade e nem da sua. É uma promessa do Pai. Agora preste atenção. Preste atenção. Quando Jesus Cristo voltar, muitas coisas vão acontecer. Umas serão bem recebidas, outras rejeitadas. Haverá muito grito de agonia, como também haverá muitos gritos de glória e aleluia. Porque quando ele voltar, preste atenção nisso, os mortos vão ressuscitar. Todos. Não vai ficar umzinho. Todos se ajoelharão diante deles. O Papa, os bispos, os sacerdotes, os pastores, presbíteros, diáconos, todos nós nos curvaremos diante dele quando ele voltar. Haverá ressurreição dos mortos. Depois ele vai separar o joio do trigo. Aqueles que perseveraram na fé até a vinda dele, ou até a hora da sua morte, da morte da pessoa, esses ficarão do lado direito de Jesus. Mas aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho, a pregação da verdade, esses ficarão do lado esquerdo de Jesus Cristo. Agora o melhor é isso aí. O melhor é isso. Para aqueles que estão do lado direito, Jesus vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Ele está chamando para ocupar o seu lugar na glória. Agora, para aqueles que estiverem à sua esquerda, infelizmente, as palavras não serão as mesmas, serão diferentes. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Será uma eternidade de sofrimento e dor. A pergunta que nós fazemos para você é a seguinte: o que é que você quer ouvir de Jesus Cristo quando ele chegar e separar o joio do trigo? Você quer ouvir: vinde a mim, benditos? Ou apartai-vos de mim, malditos? A escolha é sua. Pense enquanto é tempo, porque Jesus Cristo vai voltar. Gente da gente que se liga na gente, abaixo de Deus, eles fazem o sucesso deste programa. Um abração aí para a família Holanda, na capital pernambucana, meu amigo Eliezer de Holanda Cavalcante Filho. Meu querido Zizo, aquele abraço para você e para a dona Gláucia Holanda, sua esposa. Um abraço também aí para os seus filhos Dário, Keila e Pablo. Um abraço para Gláucia Maria, Yaya, a irmã do Zizo, que também é ouvinte assídua do nosso programa. Um abraço para todos vocês aí, um abraço para Carol, Du, Gabi, esse pessoal que está sempre ligado aqui no programa 100% Gospel e propagando o nosso programa aí na capital pernambucana, em Recife, a Veneza Brasileira.
Um abraço para todos vocês. Para as irmãs Silene e Cildani Medeiros, residentes lá em João Pessoa, a capital paraibana, a cidade das praias mais lindas do mundo. Indo a João Pessoa, não esqueça de dar uma passadinha nas praias, principalmente lá na Praia do Golfinho. Muito gostoso lá, viu? E agora, uma palavra de fé e confiança. Está no Salmo 102, capítulo 1. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Vou repetir. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Salmo 102, 1. Você, quando está naquele momento de dificuldade, momento de angústia, de sofrimento, de desesperança, o que é que você faz? Você vai procurar abrigo nos ombros de uma pessoa que está pior do que você? Claro que não. Claro que não. Você tem que procurar um abrigo seguro. Esse abrigo é o nosso Deus. Para que você possa olhar para Ele e dizer: Senhor, ouve a minha súplica e ouve também os meus clamores. Porque nos momentos de angústia, de dor, de sofrimento, somente Deus é capaz de resolver os seus problemas. Aí você pergunta, e como eu faço isso? É muito fácil. Faça em oração. Agora, oração sincera. E esteja em comunhão com Ele. Não é só frequentar uma igreja qualquer aí e tal. Ah, porque eu sou assíduo na igreja, eu tenho 100% de presença. Isso não é importante para Deus. Importante é você estar em comunhão com Ele. Porque estando em comunhão com Deus, está em comunhão com todo mundo. Com todos, com os vizinhos, com a família, com a igreja. E por falar nisso, como está o seu relacionamento com o seu vizinho? E com a sua família? E com os amigos de trabalho? E com os seus irmãos da igreja? Pense nisso. Vá lá para o seu quarto, feche a porta e converse a Deus em segredo. Não precisa gritar não, porque se você gritar, está chamando Deus de surdo. Basta você pensar, porque antes de você entrar no quarto, Ele já sabe o que você vai pedir. Porque Ele é onisciente. Ele vai estar lá presente, porque Ele é onipresente. E Ele vai resolver seus problemas, porque Ele é onipotente. Só Ele tem poder para tudo. Então, esteja prontos, capacitado, para dizer: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. E que esse Deus maravilhoso, extraordinário, te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Abaixo de Deus, eles fazem o nosso sucesso. Estamos mandando um abraço cordial para o nosso amigo Oswaldo Costa, sua esposa, Dona Hilda, para os seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, lá em Marcolândia. Para o Roque, sua esposa, Dona Maria. Para o pastor Valdemir Souza. Um abraço aí para o pastor Marcos Antônio Ferreira Dias, Dr. José Guedes, Arthur Rocha, sua esposa, Dona Lourdes. Orlando Castro, lá na cidade de Santa Maria, aqui vizinho ao Gama. E para sua esposa, Dona Ceissa, um abraço também para seus filhos Lucas e Mateus. Meu amigo Gênison e Dona Sônia, seu filho Kelvin, um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Vocês fazem o sucesso do nosso programa. E nossa gratidão a todos vocês que têm enviado mensagens
de carinho, de otimismo, fazendo com que a nossa vontade de apresentar esse programa aumente cada vez mais. Obrigado para vocês que pessoalmente nos têm encontrado e têm elogiado o nosso programa. Que esse elogio seja feito para Deus, porque nós estamos aqui porque foi Ele quem nos trouxe. Foi Ele quem deu esse programa para nós, para que nós pudéssemos, através dele, pregar para vocês, levar até vocês a palavra da salvação. Tá certo? Agradeça a Deus. E orem por nós, para que nós tenhamos saúde, força e disposição para continuarmos com o nosso programa 100% Gospel. E como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e toda a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Recebam um abraço carinhoso de todos nós que fazemos este programa. E até o próximo, se o Senhor nos permitir. Deus acima de tudo e a família abaixo de Deus. Tchau, gente. Até o próximo programa. Deus abençoe todos vocês. Estaremos de volta se Deus nos permitir. Vamos pedir a Ele muita saúde, muita energia, para que nós possamos sempre estar aqui, diante de você, levando a palavra da salvação. Este programa é um programa sério. Não tem fins lucrativos. Porque o nosso objetivo, o principal objetivo e o maior objetivo é fazer com que a palavra de Deus chegue até você, para a sua reconciliação com Deus e fortalecimento da sua vida espiritual. Aquele abraço.